No ringue surgem físicos gigantescos e músculos de academia, até que entra Butterbean. Sem poses nem selfies, apenas massa, golpes que reorganizam rostos e destroem treinos de peito em segundos, confrontos selvagens, impactos inesperados e finais que ninguém planejou. Neste vídeo você verá como Butterbean colide no ringue contra musculosos e a força real se impõe. Butterbean versus Paul Springer. Paul Springer, com sua atitude confiante e seu corpo em forma, achou que poderia lidar com Butterbean no ringue. A luta começou e, em apenas 30 segundos, Butterbean mostrou por que é uma força imparável. Springer, confiante em sua habilidade, tentou esquivar e lançar alguns golpes, mas não teve tempo de fazer nada. Butterbean, com seu poder avassalador, conectou um golpe brutal que deixou Springer sem fôlego e o derrubou instantaneamente. Боев он размахнулся. Ну вот. O combate terminou tão rápido que nem o público conseguiu reagir. Com um único golpe, Butterbean demonstrou que não importa o quão rápido você tente se mover. Quando ele conecta, a luta acaba. Butterbean versus Patrick Graham. Patrick Graham entrou no ringue cheio de confiança, convencido de que seu tamanho e técnica seriam suficientes para dominar Butterbean. Mas o que ele não sabia é que enfrentar o gigante de 300 libras não era apenas uma questão de força, mas também de precisão. À medida que a luta avançava, Graham começou a perceber que os golpes de Butterbean não eram apenas poderosos, mas extremamente certeiros. No terceiro round, Butterbean conectou um golpe devastador no corpo de Graham, arremessando-o para fora do ringue de forma espetacular. O que começou como uma luta aparentemente equilibrada se transformou em uma lição de humildade para Graham. Não importa quanto você pese, quando Butterbean conecta, a luta termina num piscar de olhos. Butterbean vs Larry Holmes. Enfrentar Larry Holmes, uma lenda do boxe, foi um dos maiores desafios de Butterbean. Holmes, com sua experiência e seu jab mortal, dominou o ritmo da luta desde o início. Apesar de estar fora de sua zona de conforto em uma luta de 10 rounds, Butterbean não desistiu. Ele aguentou cada golpe. Cada vez que Holmes tentava impor seu controle, Butterbean resistia, absorvendo os golpes com a mesma paciência com que encara um banquete. A luta terminou em derrota, mas Butterbean deixou claro que ser grande e estar pronto para lutar é tudo o que é preciso para estar entre os melhores. Butterbean vs George Lindbergher. A luta contra George Lindbergher, apelidado de O Exterminador, seria um desafio épico, mas durou apenas 19 segundos. Lindbergher, que achava que seu apelido o tornava imune a tudo, não fazia ideia do que o aguardava. Desde o primeiro golpe, Butterbean mais letal. Em um piscar de olhos, um único golpe de Butterbean deixou Lindbergher fora de combate. A luta não teve chance de se desenvolver, porque quando Butterbean entra no ringue, o combate termina tão rápido quanto uma mordida em sua comida favorita. O exterminador ficou congelado, incapaz de reagir diante da força imparável de Butterbean. Butterbean vs Yusuke Fujioto. Em sua estreia no kickboxing, Butterbean demonstrou que seu poder não se limitava ao boxe.
ele enfrentou Yusuke Fujioto, que provavelmente esperava uma luta mais longa e estratégica. No entanto, Butterbean não estava ali para perder tempo. Em menos de um minuto, Butterbean deixou claro que, no seu mundo, paciência não é virtude. É apenas uma oportunidade para conectar um golpe imparável. Fujioto nem teve tempo de olhar para o relógio antes de cair no chão com um nocaute que surpreendeu a todos. Não importa a modalidade, quando Butterbean entra no ringue, a luta acaba tão rápido quanto uma refeição rápida em seu restaurante favorito. Butterbean vs Pat Jackson. Com um físico impressionante e um cartel invicto, subiu ao ringue, acreditando que Butterbean seria apenas uma formalidade. Durante o primeiro round, Jackson conectou vários golpes fortes e parecia estar no controle da luta. Mas o que ele não sabia é que Butterbean não apenas aguentava esses golpes, como os absorvia como se não fossem nada. Cada golpe de Jackson apenas alimentava a resistência do gigante, que parecia nunca se cansar. No segundo round, Butterbean começou a apertar e, com um golpe brutal, deixou Jackson sem fôlego. The interesting thing, Dave, is it is better than nothing, and it would give him this fight here. Most dramatic shots he walked into. Butterbean não estava ali apenas para lutar, mas para mostrar que não importa quantas calorias ele consuma em um único round, sua fome de vitória nunca se apaga. Butterbean versus Ed White. Ed White, com seu corpo de academia e uma atitude confiante, achou que sua técnica e força seriam suficientes para enfrentar Butterbean. No início, White tentou usar sua velocidade e técnica para manter Butterbean à distância. Remember, if you're a big man like Ed, much yet. Yeah, Butterbean is trying to let Ed White punch himself out. Butterbean with a possible big money date coming up. Mas logo percebeu que cada golpe do gigante parecia um martelo. No meio das trocas, Butterbean conectou um golpe devastador que deixou White cambaleando, como se tivesse sido atingido por um caminhão. Criminal court judge from Reno, Nevada. Oh! A força de Butterbean não apenas o derrubou, mas deu a Ed uma lição de que um corpo musculoso nem sempre pode competir com o poder de um homem acostumado a carregar o próprio peso e alguns hambúrgueres debaixo do braço. Butterbean versus Kevin Talon. Kevin Talon, conhecido por sua resistência, achou que sua capacidade de aguentar pancadas seria suficiente para sobreviver diante da força monstruosa de Butterbean. Mas o que ele não sabia era que enfrentar um homem de 300 libras, se movendo com a força de um trator, não era como enfrentar um colega de academia. Talon tentou resistir aos golpes de Butterbean. Mas cada impacto parecia mais forte que o anterior. No terceiro round, a resistência de Talon começou a desmoronar. Um golpe avassalador de Butterbean o mandou ao chão, provando que a força bruta pode superar até a melhor resistência quando o oponente tem uma fome insaciável de vitória. Talon, apesar de sua durabilidade, não conseguiu evitar cair diante do poder imparável de Butterbean. Butterbean versus Peter McNeely. Peter McNeely, com um cartel impressionante e uma confiança transbordante, achou que poderia enfrentar Butterbean em igualdade de condições. Mas o que McNeely não sabia é que Butterbean não precisava de muito tempo para derrubar qualquer um. Assim que o primeiro round começou, Butterbean conectou um golpe tão poderoso que McNeely provavelmente achou que tinha sido atropelado por um caminhão de batatas fritas.
Butterbean. McNeely ready to go. And that's it. Shane 80. McNeely tentou se defender, mas rapidamente percebeu que a potência de Butterbean não podia ser superada por uma técnica refinada. Butterbean mostrou que, no fim das contas, a força pura pode aniquilar qualquer tentativa técnica. Butterbean versus Marcus RH. Marcus RH, conhecido por sua agressividade e velocidade, começou a luta com a intenção de atropelar Butterbean desde o primeiro momento. No entanto, logo percebeu que a velocidade nem sempre é a chave quando se enfrenta uma força imparável. Marcus tentou se mover rapidamente e conectar golpes leves, mas Butterbean absorveu cada tentativa com uma calma assustadora. Do you really think that Butterbean has power? I mean, he's got a lot of knockout. Not a bad amateur, had a little bit of courage, but... No momento em que Marcus se aproximou demais, Butterbean o atingiu com uma força brutal que o mandou direto para a lona. Maybe 100 pounds less. And he'd be a lot quicker and he could be effective. Big ripping shots by Butterbean. No final, a resistência de Marcus não foi nada diante da potência destrutiva de Butterbean. Butterbean versus Billy Eaton. Depois de um empate controverso em seu primeiro encontro, Butterbean não estava disposto a deixar as coisas sem resolução. Desde o primeiro golpe, Eaton tentou resistir, mas sabia que estava enfrentando um homem que vinha com sede de vingança e uma fome imparável. But what I see now is that Eaton's Putting his right foot forward, being way off balance. Strange action in this ring. À medida que a luta avançava, Butterbean começou a impor seu domínio, e logo Eaton percebeu que não conseguiria acompanhar o ritmo. Um golpe devastador de Butterbean o derrubou imediatamente, como se fosse um hambúrguer caindo no chão. A cada golpe de Butterbean, o cansaço de Eaton aumentava, e no final, o nocaute chegou tão rápido que ele não teve tempo nem de reagir. He's having with two good punches and one target practice. Quando Butterbean quer revanche, só há um resultado: um golpe que põe fim a tudo. Butterbean versus Jack Beard. Desde o primeiro round, Jack Beard acreditou que tinha tudo sob controle. Com sua maior vantagem, o alcance, desviava dos golpes de Butterbean com um sorriso confiante, como se o gigante de 300 libras não fosse mais do que uma figura estática no ringue. Movia-se com total desprezo, fazendo gestos para o público e comemorando antes da hora. Mas tudo mudou quando Beard cometeu o erro fatal. Confiou demais e deixou de se mover com a mesma rapidez. Butterbean, em vez de responder com mais golpes, esperou pacientemente o momento certo. Quando Beard levantou os braços para uma pose arrogante, Butterbean avançou num piscar de olhos e, com um único golpe devastador, o mandou direto para a lona. Tudo o que restou a Beard foi a surpresa em seu rosto enquanto o rugido do público se dissipava. Butterbean versus Doug Norris. Doug Norris, com seu físico musculoso, entrou com uma atitude desafiadora, confiando em seu treinamento e em seu alcance. No início, parecia que poderia manter Butterbean à distância, mas Butterbean não precisava de velocidade ou técnica elaborada, apenas de poder bruto. No primeiro intercâmbio, Norris conectou alguns golpes, mas nada que sequer arranhasse a fortaleza de Butterbean. À medida que o round avançava, Norris começava a perder o ritmo. Butterbean o atingiu uma vez com o braço estendido e Norris, apesar de forte, caiu como um castelo de cartas. Desta vez, não havia como se levantar.
There's the punches around. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Professional opponents had given him. A academia não conseguiu salvar Norris quando o poder de Butterbean conectou. Butterbean versus James Thompson. James Thompson, conhecido por sua agressividade no MMA, começou o combate com a intenção de cansar Butterbean rapidamente, partindo para o ataque desde o início. As natural a boxer as Broughton. Do you know this? Great for the jab, but that overhand right of Butterbean's weak. That's a big if. Em uma troca rápida, Thompson sentiu a força imparável de Butterbean, que com um simples giro de quadril, conectou um golpe que deixou Thompson cambaleando. And I think that there it is. Oh, that's about it. I mean, Thompson tentou continuar, mas o poder imparável de Butterbean o deixou fora de combate num piscar de olhos. Não foi sua agressividade que falhou, mas sua falta de resistência contra alguém que não se cansa. Butterbean versus Jonathan Whitfield. Jonathan Whitfield, jovem e com uma musculatura impressionante, começou o combate com a mesma confiança de Norris, confiando em seu corpo esculpido para dominar Butterbean. Nos primeiros intercâmbios, tentou encurtar a distância e lançar golpes rápidos, mas Butterbean absorveu cada tentativa com calma. Whitfield acertou alguns golpes leves, mas Butterbean não mostrou sinais de fraqueza. How the jab was a sparring partner and also in the tough man competition in his last fight, a marked contrast in style. A luta continuou, e Whitfield, frustrado, tentou usar seu alcance, mas cada vez que lançava um golpe, encontrava a parede de ferro de Butterbean. There's that wild swing, Butterbean, that right uppercut. Will he survive this second round? Hey, you want to be famous? Em um instante, quando Whitfield tentou um golpe decisivo, Butterbean o pegou com uma mão imparável, jogando-o no chão com um golpe tão pesado que pareceu desconectar o mundo ao redor de Whitfield. He has had a busy week for this one. Não foi seu físico que falhou, mas o fato de que Butterbean estava em uma liga completamente diferente. As lutas de Butterbean não são apenas um testemunho de seu tamanho, mas de uma força e precisão implacáveis. Em cada combate, o gigante de 300 libras demonstrou que, às vezes, não se trata de velocidade ou técnica refinada, mas de um poder bruto capaz de acabar com qualquer oponente em questão de segundos. Com seu estilo único e sua capacidade de derrubar os melhores com um único golpe, Butterbean deixou claro que no ringue, quando decide golpear, não há oportunidade para ninguém. Cada luta é uma lição do que acontece quando a fome de vitória encontra a força imparável de um homem decidido a encerrar a batalha imediatamente.